a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection que conta histórias de imigrantes, amigos, parceiros, clientes que construíram a sua história aqui nos Estados Unidos e eu tenho o prazer de poder compartilhar com vocês essas histórias inspiradoras. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e tocar aquela campainhazinha para você saber que toda semana a gente vai lançar uma história nova, uma história inspiradora, como vai ser hoje, de um atleta profissional, goleiro, o nosso amigo Jefferson. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente hoje, viu? O prazer é todo meu, Zana. A gente já está aqui um bom tempo, né? Então, eu fico feliz de a gente poder se encontrar novamente para ter um bom papo. É isso aí, vai ser muito bom. A gente se conheceu por conta do Jorge, né? Que é um corretor aqui da empresa, da imobiliária, e que te conhecia e se aproximamos dessa forma. Mas eu queria começar o nosso bate-papo perguntando assim, de onde vem o Jefferson? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, a história é bem longa, né? Eu fui criado ali em Assis, no interior de São Paulo. Eu nasci em São Vicente, também ali no interior de São Paulo. São Vicente Praia? São Vicente Praia, litoral ali, né? De Santos ali. Certo. Mas eu fui muito jovem ali para Assis, né? E a minha família toda, eu vim de uma família muito simples, humilde, né? Cresci ali na Coab. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo ali de Assis, que faz tempo que eu não vou para ali, mas eu me comunico muito com os meus amigos ali, né? Cresci ali em Assis. E cresceu bem, né? Porque você é alto, meu Deus do céu! E eu sempre tive vontade, assim, de praticar esporte, né? Então, na minha infância, eu pratiquei todo tipo de esporte que você imagina, eu pratiquei. Não era só futebol? Não, natação, vôlei, basquete. Por incrível que pareça, eu não comecei jogando no gol, comecei jogando na linha, porque na época todo mundo queria ser atacante, queria fazer gol, né? E comigo não foi diferente, eu comecei jogando na linha. E quando eu tive a oportunidade de um dia treinar no gol, né, na Ferroviária, na época, em Assis, e aí eu... Se deu bem. Aí o meu treinador na época, que é o Clério, né, ele falou assim, pô, cara, você tem um talento aí para ser goleiro. Mas ainda eu estava meio que relutando muito, porque eu ainda queria ser atacante. Mas aí eu tinha uma grande oportunidade de poder fazer um treino no Cruzeiro, né, de Belo Horizonte. Um time que eu tenho maior gratidão, né, por ter aberto as portas para mim no começo. Mas para mim foi muito difícil sair de casa com 14 anos, né? Nossa, 14. Sair de casa com 14 anos, eu nunca tinha... Essa carreira é sofrida, né? Você começa muito difícil, jovenzinho. É muito difícil. Eu falo que, assim, hoje muitas pessoas, eles querem ser jogador, mas eles não querem ser atleta, né? Não querem pagar o preço. E aí que tá você pagar o preço, de estar longe das pessoas que você ama, de estar longe da sua família, né? A gente sabe que não é fácil, né? Principalmente nós que estamos aqui hoje também nos Estados Unidos, então assim, a gente paga esse preço até hoje, né? De estar longe das pessoas que a gente... Mas é um sonho que a gente busca, a gente tem que correr atrás. E quando você vai para 14 anos, para uma cidade grande, saindo de Assis para Belo Horizonte, eles dão moradia, você mora com várias pessoas, como funciona essa parte? Então, como eu saí com 14 anos de casa, eu saí assim, só para resumir um pouco também, eu saí com o sonho de ser um atleta profissional, né? A minha mãe é uma guerreira que criou 4 filhos, né? Sem o pai, eu não tive pai. E quando eu saí de casa, eu disse assim para minha mãe, eu falei, mãe, eu estou indo em busca do meu sonho porque eu quero ajudar a senhora. Eu nunca quis, assim, almejar assim, não, eu quero ser famoso, eu quero não. O meu sonho de tornar profissional era poder ajudar a minha mãe, de poder comprar uma casa para minha mãe. Então foi esse que me motivou a sair de casa, porque a gente sabia que eu sabia que ia ser difícil. E aí quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu lembro que eu fui fazer a gente chamava de peneira, né? Que era vários jogadores ali fazendo um teste, né? E eu tava ali, sentado na sarjeta ali, perdido, não sabia nem aonde que eu ia dormir, o que ia comer. Então, assim, mas eu lembrei dessa promessa que eu fiz para minha mãe, né? Eu falei assim, eu não posso voltar. Porque eu com 14 anos já sabia que tinha pessoas que dependiam de mim, né? Nossa, você é o mais velho? Sou mais novo.
O mais novo? Eu sou o mais novo de casa. E tinha esse espírito aí Já- de liderar a já- família toda. Já tinha trazia essa responsabilidade, né? Porque minha mãe, ela foi, como eu não tive pai, né? E então eu via meu padrasto, às vezes, né, agredindo minha mãe, enfim. Então eu cheguei em Belo Horizonte, os primeiros dias foi muito difícil, né? Mas eu falei assim, eu não posso voltar atrás. Eu sei que a minha mãe, os meus irmãos dependem desse meu sonho. E aí, aos poucos, as coisas foram se encaixando. Aí, né, a gente já fui conduzido para casa onde que eu já iria morar, né, os uniforme, a questão de treinamentos. Então, assim, as coisas já foram se encaixando, né? Foi onde eu falei para minha mãe, agora já sei certinho onde que eu vou, né, onde que eu vou morar, os treinos, escola. Então, assim, e aí eu comecei minha carreira no Cruzeiro. E aí foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de me tornar, de treinar com um profissional na época com 17 anos. Aí eu Então treinei você já ficou lá desde os 14 desde os até os 14, 17. desde os 14 anos. Desde os Uau! 14 anos treinando, participando das competições. E aí minha primeira oportunidade foi com 17 anos de idade. E ali na época era o treinador Luiz Felipe Scolari, né? O Felipão. Olha, famoso É, Felipão. famoso Felipão. E aí eu lembro que o Felipão pediu um goleiro da base, né, para poder treinar com ele ali. E ele falou assim, ó, tem um goleiro juvenil e tal. Eu falei, ok. E aí ele falou assim, ó, você vai ficar treinando com a gente aqui 10 dias. E aí quando passar esses 10 dias, a gente vai contratar outro goleiro e você... E para mim ali eu falei assim, é a oportunidade da minha vida. Para ele pode ser 10 dias, para mim não. Para mim vai ser a oportunidade da minha vida. E Verdade. eu era o primeiro a entrar em campo, era o último a sair. E eu treinava, e o pessoal queria fazer chute a gol, e eu estava ali treinando, vamos fazer, vamos sim. Então eu estava querendo mostrar trabalho ali. E graças a Deus, passando os 10 dias, ele me chama na sala e até brinca comigo, falou, ó, guri, chá de guri, você a partir de hoje você vai ser profissional. Uau, que Eu nem legal! passei pela base que a gente fala que é os juniores, que é o último ano de ser profissional. Eu do juvenil já pulei o junior e já fui direto pro profissional. Júnior Ouro? Como é que é? Juniores, né? Júnior. Que é o júnior que a gente fala lá. Então eu já fui direto do juvenil pro profissional, com 17 anos, Uhum. né? E ali eu fiquei muito feliz, porque aí eu sempre coloquei minha família em primeiro lugar, né? Então falei, mãe, agora a gente vai ter uma condição melhor, né? Onde que eu conseguia mandar um pouco mais de recurso para minha mãe, Que né? Para legal. poder reformar a casa. Então assim, foi muito bacana porque eu comecei no Cruzeiro com uma perspectiva, né, de poder ajudar minha família e tomou uma proporção que eu nem imaginava de jogar em grandes equipes, de seguir, de ser convocado durante 5 anos pela seleção brasileira. Tive a Uau. oportunidade de ficar 4 anos na Turquia. Ah, você morou Eu morei lá? na Turquia, morei em Trabzon, chamava Trabzon, joguei no Trabzonspor. Fiquei 4 anos ali. Como é que foi morar na Turquia, hein? Foi legal, assim, no sentido por quê? Porque eu fui muito novo também, eu fui com 22 anos para a Turquia, né? Então eu falo que eu tirei muitas experiências ali, experiências boas, experiências ruins também, né? Para que hoje eu não venha cometer e também venha passar para minhas filhas também, né? Porque eu fui muito novo, então assim, eu não aproveitei tanto como eu precisava ter aproveitado a cultura da Turquia, né, a questão do idioma. Eu aprendi a falar um pouco turco, mas eu acho que eu poderia ter me envolvido um pouco mais, não somente com a cabeça de vou jogar ali, depois eu vou embora, que é o que acontece às vezes com muitas pessoas, né? Os jovens, né? Com jovens. Então, assim, às vezes a gente vai para algum lugar, ao invés de a gente aproveitar aquela oportunidade da cultura, né, do idioma, a gente vai com a cabeça muito fechada e, enfim, mas eu amadureci muito e eu voltei para o Brasil, eu falei, eu quero fazer diferente, agora eu quero aproveitar realmente as coisas diferentes. Então, assim, foram 4 anos que Abriram seus olhos, abriram os né? meus olhos e é o que eu ensino para as minhas filhas hoje. Hoje eu Uhum. tenho 3 filhas que moram aqui nos Estados Unidos e eu falo para elas, aproveitem. Qual a idade delas? Tem 16 anos, a Nicole, a Débora tem 14 anos e a Jéssica tem 11.
Então, assim, 3 meninas, três hein? meninas. Alguma joga futebol? Então, a Nicole, 16, ela faz track, né, que é a corrida. É, a Débora, ela é goleira. É, Seguindo os passos do seguiu os pai. passos do pai. Do nada, ela chegou para mim e falou assim, pai, me arruma uma luva. Eu falei, claro, para quê? Eu não vou pegar lá na escola lá. Tá bom, estamos aqui. Deu a luva para ela. Aí do nada ela falou assim, pai, passei lá no teste da escola, da Mira. Poxa. E aí eu fui ver ela jogando e E joga e bem. joga bem. Olha que legal. E aí agora sim, eu treino ela, passo a questão de técnica para ela e tudo, né? Mas ela leva jeito. Aí foi onde que eu falei para ela, falei, olha, você está num país que te dá muita oportunidade de esporte. E para mulher de jogadores de futebol aqui, nossa, aqui Então, os Estados Unidos é é conhecido por ser conhecido, um bom país aí para o entendeu? futebol Então foi onde feminino, que eu né? falei para ela, falei, você tem uma grande oportunidade de poder ingressar até numa faculdade, né? Então ela está começando a despertar nisso daí. A Jéssica, que é mais nova, está começando a entrar agora no esporte. Mas eu gosto muito daqui porque dos Estados Unidos que eles investem muito no esporte, né? Muito, muito. Então você pega nas escolas, em 3 meses tem uma modalidade, Tem, entendeu? é, Para poder participar. Então só não pratica esporte que não quer, é verdade. porque tem muitas. Elas estão lá em Lake Nona. A gente está ali em St. Cloud, Lake Nona ali. Então a gente tá bem, faz 3 anos que a gente está aqui, estamos bem felizes aqui. Que legal. E aí, você terminou, você ficou lá no Cruzeiro, foi para a Turquia, voltou para o Brasil e aí você já foi para o Botafogo, é isso? Então, aí eu saí da Turquia, que eu saí de lá porque eu queria chegar à seleção brasileira, que a gente sabe que tem certo tipo de país que você fica um pouco mais escondido para o futebol. E aí eu falei, eu vou voltar para o Brasil, foi aonde que eu falei assim, eu preciso voltar para um time bom para poder chegar à seleção brasileira, que era um sonho que eu tinha. Eu cheguei a jogar na Sub-20 da seleção brasileira, na época que eu jogava no Cruzeiro. A gente foi campeão mundial. Ah, que legal, parabéns. E aí eu falei, agora eu quero alcançar o profissional. E aí foi onde eu voltei pro Botafogo na época, né? E eu lembro que o Botafogo estava na zona do rebaixamento. E a Você gente, sabe que meu namorado me contou essa história? Ele tem uma admiração por você, por essa história de ter ficado com o time, né? foi, Você ficou com o eu time. fiquei com o time. Foi rebaixado, mas você falou, vou continuar. Esse daí foi em 2014. Em 2009, que eu voltei para o Botafogo, a gente estava na zona do rebaixamento. E aí eu cheguei, né? Eu cheguei e falei assim, ó, eu só peço 2 semanas aí para poder treinar, porque eu tô parado, enfim. E aí ele falou, tá bom. Eu treinei de manhã à tarde, e aí estreiei contra o Fluminense na época. E aí, graças a Deus, eu fui bem. Terminamos 2009 fora da zona de rebaixamento. Aí começamos 2010, já começamos diferente e tal. Aí foi onde eu tive a primeira oportunidade de ser convocado para a seleção. Aí foi numa competição ainda que a gente foi campeão em cima do Flamengo. Ainda acabei pegando um pênalti do Adriano, o Cabreu fez uma cavadinha lá no Maracanã também. Então, assim, foi um título assim, muito importante para o Botafogo. E foi ali que eu fui convocado pela primeira vez pela seleção. E aí eu continuei no Botafogo, fui convocado basicamente todas as convocações. Em 2014 foi onde a gente foi rebaixado para a segunda divisão. E eu tive propostas para poder sair ali do Botafogo, mas permaneci no Botafogo, um clube que, quando eu cheguei, abriu as portas para mim. Eu falei assim, olha, eu poderia sair em qualquer momento, mas naquele momento eu falei, não posso abandonar o Botafogo nesse momento que ele está passando. Então eu decidi ficar. A gente estava com 10 meses de salário atrasado. Uau! 10 meses de salário atrasado. Poderia sair a qualquer momento, não estava pagando fundo de garantia, porque para a gente, se você ficar 3 meses de salário atrasado, futebol, você tem direito a rescisão de contrato. Né? Eu já estava 10 meses, então já estava muito mais. Poderia sair a qualquer momento. Mas decidi ficar, e em 2015 a gente foi campeão,
da Série B e subimos novamente para a Série A. E aí eu já estava pensando já na aposentadoria, e aí eu lesionei o tríceps aqui, fiquei fiquei um ano parado. E aí foi onde eu conversei com a minha família, falei, olha, acho que está na hora da gente, né, a gente parar. Minhas filhas estavam precisando muito também de mim dentro de casa. E foi onde em 2018 eu fiz o meu último jogo ali contra o Paraná, e eu quis parar pelo Botafogo. Foi um clube onde eu fui o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. E aí eu falei, eu quero parar aqui no Botafogo. E aí parei e fui para minha cidade, que é São José do Rio Preto, né, que é a cidade da minha esposa. E aí eu tenho uma cafeteria ali também. Eu me lembro que você tem. Eu tenho os meus negócios ali em Rio Preto. E aí eu falei, olha, eu já queria parar de jogar futebol e vir para os Estados Unidos. Mas eu falei, eu vou cuidar primeiro das minhas coisas ali, e aí depois eu vou ver como é que eu faço para vir para os Estados Unidos. E aí eu fiquei um tempo ali, só que aí veio a pandemia, né? E a gente deu uma freada um pouco, mas a gente já sempre estava conversando de poder vir para os Estados Unidos. E aí foi onde que passou um pouco da pandemia, a gente resolveu mudar aqui para os Estados Unidos. E aí, todo mundo quis? A Michelle, as crianças, as meninas? Não, a princípio não. A princípio eu que queria mais, aí depois, né, a gente acabei convencendo a Michelle. Só que as minhas filhas, elas não tinham noção do que era morar fora, assim, em outro país, né? Então elas só tinham aquilo para elas, né? E aí foi onde eu falei para ela, falei assim, olha, eu já sabia, né? Falei, ó, você só me dá 6 meses. Falei para ela, já reuni as 3, choraram, não sei o que e tal. Não, por favor, meus amigos, aquela coisa toda, né? Não sei o que e tal. Minha casa aqui. Falei, só me dá 6 meses. Eu vou respeitar a decisão de vocês. Falei para elas. Se durante 6 meses vocês quiserem voltar, a gente volta. Eu falei justamente para ela. Se vocês, que eu sabia que elas não iam. Porque elas só conheciam aquilo. Então, assim, eu já tive a oportunidade de morar fora. Você queria dar a oportunidade de elas conhecerem outro mundo, outras coisas, outra cultura. E aí elas falaram assim, se a gente quiser voltar, a gente volta? Eu falei, volta, eu dou minha palavra. Não passou nem 6 meses, passou 3 meses, ela já me dá... Não quer voltar não, pai, quer voltar. Então, assim, hoje elas estão vivendo a cultura aqui, elas já pensam em realmente morar aqui, e é uma das coisas que eu não forço nada. Eu falei, olha, isso daqui 5 anos, 10 anos, se vocês quiserem, quero voltar, quero ir para outro país. Pelo menos eu estou dando essa oportunidade para que elas possam realmente viver uma outra experiência. Com certeza. Né? Qual que você acha que foi a maior lição que você teve com o futebol? Olha, eu falo que o futebol ele é uma escola de aprendizado. Acho que o futebol você aprende muito. Eu aprendi muita coisa no futebol. E eu que eu era capitão, eu tinha que lidar com 30 marmanjos, então com maneiras diferentes, pessoas diferentes, com perfil diferente. Não era... Tinha pessoas que eu tinha que falar individual, tinha outras que eu tinha que, às vezes, ir até na casa da pessoa. Tinha que ser até um psicólogo, né? Entendeu? Então, assim, eu aprendi muito o que fazer, o que não fazer. Eu era muito próximo com o presidente, ele abria o jogo para mim, a questão da área financeira do clube, sabe? Então, assim, decisões que ele tomava, que às vezes não tinha como falar nada, mas falei, eu não tomava essa decisão. Então, decisão que ele tomava, que era precipitada, outra não. Então, assim, hoje eu sei o que fazer e o que não fazer. Eu tive que realmente amadurecer muito rápido, entendeu? No futebol. Então, assim, o futebol foi uma grande escola para mim, em todas as áreas. Você acha que você faz amigos dentro do futebol? Mais amigos ou mais inimigos? Não, eu sou o tipo da pessoa que eu sempre respeitei todas as pessoas, até mesmo os adversários, vamos dizer assim. Mas dentro do futebol, eu acho que você faz poucos amigos. Por quê? Porque o futebol em si ele é muito competitivo e não te dá aquela oportunidade de você, não digo ser muito próximo, porque, como eu falei, como eu era capitão, eu não poderia ficar muito próximo das pessoas, porque
eu tinha que ser enérgico na hora de cobrar, eu tinha que cobrar, eu não poderia falar assim, não vou cobrar porque ele é meu amigo. Eu não vou chamar a atenção dele porque... E outra, ele também ia chamar minha atenção. Então eu acho que futebol é uma escola que é tipo assim, meio que individual, uma coisa que tipo assim, nós estamos ali, eu sempre falava o seguinte, ó, eu não sou obrigado a entrar na sua casa, nem você é obrigado a entrar na minha casa, mas aqui a gente tem que se respeitar, a gente tem que honrar essa camisa. Então era uma coisa muito profissional, Entendi. era algo muito profissional em prol do Como é que clube. você aprendeu isso? Você não teve, Eu assim, uma formação de não, liderança, eu fui né? Uma coisa fui desenvolvendo, intuito. foi intuito, foi desenvolvendo. E isso eu trago para a minha vida pessoal. Eu trago, na realidade, para a empresa que eu tenho, que é a Beato Cafeteria. Falei, gente, a gente precisa se respeitar aqui dentro. A gente Uhum. precisa. Eu sempre falava aqui no campo, a gente falava assim, gente, vamos entregar tudo lá dentro. Eu escutei uma vez uma palestra do Bernardinho que marcou minha vida. Ele falou assim: olha, a maior frustração de um ser humano, de uma pessoa, é ele entrar dentro de um campo, de uma competição, perder o jogo e falar assim, acabar o jogo e falar assim, puxa vida, poderia ter dado mais. Não volta mais atrás, É. entendeu? Então, assim, eu nunca trabalhei com resultado, eu trabalhava com performance. A partir do momento que você entregava tudo ali dentro do campo, O resultado o vem, resultado né? vinha com entendeu? Batata. Era batata. Então, assim, e é o que eu passo hoje para minhas filhas, é o que eu passo para as pessoas, trabalha com performance, entrega tudo. Quando você sai para trabalhar, faz o seu máximo, dê o seu melhor, se envolva. Então, isso trouxe do futebol. Acabei trazendo do futebol, né? E uma das coisas também que eu aprendi e eu acabei desenvolvendo que foi bom é não trazer os problemas para dentro de casa. Então, assim, eu perdi o jogo, dali para fora acabou. Eu era outra pessoa dentro de casa. Não levava, não levava aquele ambiente para dentro da minha casa. Então por isso que eu falo que o futebol para mim assim ele forjou o meu caráter assim nesse sentido. Igual eu falei, teve coisas que eu tive que aprender. Que a gente fala, até fala com minhas filhas, falou, olha, o inteligente ele aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. É isso Entendeu? aí. Então você decide, você quer ser inteligente ou quer ser sábio. É isso aí. Então hoje eu falo com minhas filhas muitas coisas que eu errei que eu falo, olha, vocês não precisam errar. Você fala com um carinho delas, assim, que deve ser um orgulho, É né? muito. 3 meninas, Três seu meninas. rei mesmo, né? Esposa e 3 Pô, três mulheres. meninas, ainda tem duas cachorrinhas ainda, hein? Você sabe que meu pai, infelizmente já faleceu, vai fazer 4 anos agora. Ele teve 3 filhas, também nós somos 3 mulheres em casa. Eu tive 2 filhas, a minha irmã do meio teve 2 filhas, a minha irmã mais nova teve Nossa, outra filha. Aí eu tive o primeiro neto, o primeiro homem da olha só família, que e foi benção. uma grande paixão dele enquanto ele estava vivo. Que E aí o que benção. aconteceu? A segundo neto, mulher, terceiro neto, mulher. Olha só, Então hein? voltou Tava o já reino preenchendo. das mulheres. Vai ser Então, o benção. reino aí que você tem que saber navegar muito bem, Não, com né? certeza, com certeza. E assim, e eu tomo muito cuidado também, até a maneira que a gente, né, fala, porque ele é mais sensível, né? É. Então, assim, eu sei lidar bastante, Você parece assim, que com tem um ela. instinto assim muito bom de lidar com pessoas assim. É que, na realidade, assim, a minha infância também me ensinou muita coisa. Por quê? Porque eu cresci vendo a minha mãe sendo maltratada, né? Na época, até pelo... Há poucas lembranças que eu tenho do meu pai, do padrasto. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas, eles, quando tem esses episódios na família, eles crescem, falam, às vezes, vou fazer igual. Então, não. Eu fui ao contrário. Quero fazer Eu quero diferente. fazer totalmente diferente. Foi onde talvez eu peguei algo para mim que é como se, tipo assim, a mulher não merece isso, né? Então, foi até... Já fiquei eu sua fã. acredito que foi algo de Deus. Já fiquei fã. Foi algo de Deus ter me dado minhas 3 filhas, porque, assim, eu sei lidar muito bem com elas nesse sentido, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu fui aprendendo, eu fui replicando o que era errado, fui replicando para o certo, o que era certo eu fui fazendo, né? Fui criando como exemplo. Então, é isso que eu acredito. É Queria isso te que eu fazer uma acredito. pergunta, não sei nem se você pode responder ou Não, se se sente pode. à vontade. Quem que você acha que é o melhor jogador de futebol hoje em dia?
Olha, eu acho que o futebol em si ele está passando por uma reformulação muito grande. Eu acho que os melhores estão se aposentando, vamos dizer assim, né? Que a gente pega aí hoje aposentando que eu falo assim, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar, né? Então assim, a gente pega hoje aí o melhor jogador do mundo, você pega um volante, né? Uma pessoa que não é atacante, não faz gol. Então assim, o futebol está passando por uma reformulação muito grande. Mas eu acho que para mim hoje na atualidade, acho que é o Messi. Acho que Mas até pelo Messi, a gente pode falar o Cristiano Ronaldo também, e tudo, né? O Neymar, que eu sou um fãzaço do Neymar, meu amigo também, né, particular aí, infelizmente está numa fase de lesão e tudo, né? Mas a gente acredita muito que ele vai ajudar aí a gente na Copa também. vocês se machucam muito, né? Porque na realidade, assim, o jogador de futebol, ele tem que ir no limite. Eu não tenho como escolher, esse treino eu vou mais devagar, o outro, esse jogo também não. É no limite. É por isso que a gente acaba, às vezes, aposentando até mais cedo, vamos dizer assim, né? Quanto que você acha que é a vida útil de um jogador de futebol? Olha, depende do jeito que você se cuida. É porque eu falo o seguinte, você pega hoje um jogador, por exemplo, pega o Fábio, que é o goleiro do Fluminense. Pô, o Fábio tem 44 anos. Isso é surreal. Para um jogador de futebol, isso é surreal. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, só que é um cara que tem foco e se cuida e assim, e ele entende que ele depende do corpo dele. Então aí o cara vai ter que dormir cedo, o cara vai ter que ir da alimentação, o cara vai ter que fazer, acaba o jogo, ele não pode sair do jogo, não, ele vai ter que fazer uma banheira, ele vai ter que fazer uma massagem. O cara vive para aquilo. Agora um jogador que não, hoje eu treino, amanhã eu não treino, acaba o jogo, já vou para farra, aí bebo, a vida dele é rápida, assim, no sentido, a carreira dele com 35 anos ele está parando, 34 anos ele está parando. Como é que você vê o futebol nos Estados Unidos? O que você acha também, além assim, de ver um Messi, né, sendo, eu não sei se ele é dono do time, o que ele é aqui, se ele é o chefe, o líder, o que ele é. Como é que você vê Olha, essa sua... eu acho que o campeonato dos Estados Unidos, eu acho que estrutura eles têm. Os Estados Unidos têm. Eu acho que o que precisa ter ser visionário no sentido de colocar profissionais que entendam do futebol, no sentido de, por exemplo, hoje a gente pega muitos ex-jogadores aqui nos Estados Unidos que eles distribuem currículo para poder entrar num clube como esses, mas o clube não dá nem abertura para que eles entrem. Hoje a gente pega aqui, a gente tem o próprio Rivaldo, tem o Gonçalves, tem, então assim, jogadores que às vezes até querem entrar, mas não tem essa oportunidade de poder entrar. E você vai vendo assim a mão de obra, vamos dizer assim, dos clubes aqui. Felipe. Você vai vendo as mãos de obra dos clubes aqui, são pessoas que às vezes nem passaram pelo futebol. Então eu acho que, e você vê no Brasil, a questão eles estão trazendo até de fora profissionais. Uhum. Então acho que falta aqui para os Estados Unidos é isso, eles têm essa visão, né? Essa visão de poder realmente trazer grandes profissionais. Você já pensou em ser coach de futebol? Não, coach não. Assim, eu saí desse meio porque é um meio muito competitivo, assim, no sentido de político também, sabe? Eu acho que isso aí... E não combina com você? Não. Eu já vi jogadores, já vi pessoas falando de outros treinadores que eu conheço, falam assim, cara, esse treinador ele não vai dar certo no futebol porque ele é muito bonzinho. Olha a frase, entendeu? Então, assim, ele é muito bonzinho, ele é muito honesto, ele é muito... Então, eu não quero passar por isso, de ter que negociar, sabe, quem eu sou, meu caráter. Então, eu falei, não, vou seguir outra... E nas escolas aqui? Você falou da sua filha, por exemplo. Eu acho que falta um pouco pessoas com formação que você tem, de repente... Tem bastante escolinha de futebol hoje em dia aqui, né? Tem. Eu já recebi algumas propostas também, só que quando eu falo da minha metodologia, né,
qual que é a minha metodologia? Hoje eu treino alguns garotos, mas com alta performance e até acompanhando o crescimento desses garotos. Por exemplo, tem garoto que já treinei, que já aqui, que foi para o Orlando City, outros garotos que alcançaram uma faculdade. Estou treinando um garoto agora que já está com contrato no Bahia, que foi até o melhor jogador da Flórida. É mesmo? Foi o melhor goleiro da Flórida. Então, assim, isso para mim é gratificante. Então, assim, já recebi algumas propostas de algumas escolinhas que, assim, não, Jefferson, você pega a bola aqui, você treina, joga a bola para cima lá, deixa os meninos jogando lá, você para 15 garotos, o que eu vou fazer com 15 garotos em uma hora, sabe assim? Então, eu me sinto mal. É como se eu tivesse, desculpa a expressão, mas como se eu estivesse roubando. Entendeu? Eu não vou conseguir acompanhar aquele garoto, não vou conseguir desenvolver o que eu gostaria de desenvolver. Então, assim, para mim isso não funciona. Não é a minha metodologia. Eu gosto de poder acompanhar, ver o crescimento, de poder... Eu falo para eles, eu não vou te prometer que você vai ser profissional, mas eu vou te dar todas as ferramentas. Então, o meu jeito de treinar não é só um treino, eu paro o treino, eu mostro por que eu estou fazendo aquilo, que ele vai usar aquilo em situações durante o treino, o jogo. E talvez muitas escolinhas é o que a gente está falando de mão de obra, de profissionalismo. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados somente, às vezes, o garoto pagou, bota ali e vai. Então, para mim, não funciona. Para mim, eu falo, então, prefiro nem se envolver. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está passando aqui agora um tempo com as meninas para ver se elas se acostumaram ou não. Já acostumaram, você já está há 3 anos aqui. Você tem administrado os seus negócios no Brasil à distância? Você vai de vez em quando, volta? Então, a nossa ideia de vir para cá era o seguinte, dar essa oportunidade para as minhas filhas. A princípio, eu nem cogitei no sentido, não, agora eu vou morar lá para sempre, não. Porque a gente sabe que são estações e eu sempre fui uma pessoa que poxa, está morando aqui, 4 anos aqui, daqui a pouco eu vou para outro lugar. Então, hoje eu estou com esse propósito para minha família. Né? Hoje eu estou com esse propósito para minha família. Acho que a partir do momento que eu começar a encaminhar, por exemplo, minha filha mais velha já tá pensando na faculdade. Então, a partir do momento que eu encaminhar elas, hoje meu propósito são elas. Né? A minha ideia são elas. Você é um pai tempo integral agora. Isso. E é o que não tem preço, sabe? Não tem preço. Eu vivi pro futebol, assim, no sentido... Elas sonharam os meus sonhos. E hoje eu estou sonhando os sonhos delas. Que lindo! Nossa, bonito. Então, isso. Assim, eu vivi pro futebol, assim, então eu perdia momentos com elas, eu perdia datas de aniversário, porque eu sabia que eu precisava focar naquilo. Então, hoje eu estou aqui por elas. Hoje eu brinco, eu falo que eu virei Uber, virei treinador, virei tudo por elas. Então, assim, eu penso futuramente, né? Depois que a gente... Que é a pergunta que eu queria fazer agora. Para onde o Jefferson vai? Eu penso futuramente pegar hoje, graças a gente está com o nosso green card, né? Então, futuramente procurar a cidadania, né? Passar isso para ela, porque eu acho que isso aí vai abrir muitas portas para elas futuramente, né? Se eu tivesse essa oportunidade no começo, isso aí ia abrir muitas portas para mim no meio do futebol. Né? Então, assim, para elas vai abrir muitas portas. E depois que elas estiverem encaminhadas, né, é onde que eu vou sentar com a minha esposa e acho que a gente vai ver o que a gente vai fazer no sentido se vamos continuar aqui, se vamos voltar para o Brasil, se vamos para outro lugar. Então, assim, eu acho que a gente vai passo a passo, né? Não tem como... as minhas coisas no Brasil continuaram lá. A gente tem os nossos investimentos ali. O seu principal negócio é o café? Não, a gente tem... As lojas? A gente tem salas comerciais. Salas comerciais. Que é uma das coisas que, como eu falei, eu aprendi muito no começo. Tem um amigo meu também, que é o Sandro, né? Eu procurava conversar muito com as pessoas, né? Para poder aprender. E ali eu comprava algumas coisas, imóveis, tá? E falou assim, cara, se tiver oportunidade, construa. Aí até brinquei com ele, falei assim, pô, mas não tem essas balas na agulha não. Pô. Eu falei assim, cara, daqui a pouco você vai ter. Então eu fui aonde que eu comecei a construir. Comecei a construir salas comerciais e alugar. Salas comerciais e alugar.
E eu lembro que foi onde que eu quis fazer minha esposa participar disso também, né? Então hoje, para que ela se sentisse importante também, porque as esposas de jogadores, elas abandonam todas as suas profissões para poder seguir a carreira do jogador. E eu via que ela também se sentia ali, querendo ser útil e tal. E foi onde que eu brinquei com ela, falei assim, ó, eu tinha um apartamento, né? Porque, você que vai administrar esse apartamento. Ela falou assim, mas como? Não sei o que. Eu falei, se especializa que você vai administrar. Que legal! E eu lembro que ela, o primeiro contrato lá que ela fez com o advogado, ela brinca e falou, nossa, totalmente errado, não sei o que e tal. Então hoje ela basicamente ela que está dentro da administração, né? Junto com as imobiliárias lá no Brasil também, né? Então, então a gente hoje tem os nossos negócios no Brasil, né? Vamos começar a fazer algumas coisas aqui. Agora nós vamos pensar em fazer aqui, com certeza. Trazer essa experiência, né? Como a gente fala também, hoje a gente tem muitas pessoas que eu falo que o que eu mais prezei no futebol também foi a minha imagem, foi a credibilidade, né? Eu sabia que depois que eu parasse de jogar futebol era o que eu queria restar. Então hoje eu tenho muitos amigos também que até falam, Jefferson, se você for fazer, me fala, viu, cara? E eu fico feliz porque eles acreditam realmente na minha palavra e a gente está aqui realmente hoje para poder crescer também, né? Olha, é fascinante conhecer a tua história, mas mais ainda os seus princípios e valores. Acho que eu não tinha tido essa oportunidade de ter uma conversa assim mais direta com você, do jeito que você fala da sua família, os cuidados que você tem com as suas mulheres, com né? certeza. E as suas preocupações e responsabilidades como um líder e como um símbolo, né? Porque eu acho que todo atleta tem que ser respeitado, é uma inspiração para muita gente. Imagina os jovens, os meninos, as meninas que querem seguir uma carreira profissional no esporte, ter uma história dessa e ainda ter esses valores familiares que você tem e hoje poder oferecer o que você está oferecendo para suas filhas e estar com elas do lado todos os dias. Isso não é para qualquer pessoa, é para alguém que trabalhou muito, como você trabalhou durante uma fase importante da vida e hoje poder usufruir uma coisa que merece e que inspira tanta gente. Não é? Com certeza. Você quer dar um recado para quem vai escutar esse nosso bate-papo sobre migrar, sobre família, sobre sonho? Olha, eu acho que Fala olhando ali, ó. Bom, primeiro assim, acredita muito, né, no seu potencial. Eu acho que isso aí, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, né? Eu acho que, como eu falei aqui na minha história, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né, mas também com um propósito de vida, né? E para você que tá vindo para os Estados Unidos, não abra mão dos seus valores, das pessoas que estão realmente do seu lado, que é a sua família. Eu acho que se você tiver uma família unida, uma família que tenha os propósitos, os princípios, os valores, né, com certeza as dificuldades vão vir, mas você vai estar realmente forte, né, com fé em Deus para você passar por todos esses obstáculos, né, e com certeza vencer aqui nos Estados Unidos, porque, né, a gente já é brasileiro, já passa por muita coisa e aqui, é verdade. Né, aqui a gente vai com certeza vencer. Com certeza, adorei muito mesmo essa sua história. Falei para vocês que é muito legal, inspirador e essas histórias que a gente conhece de imigrantes de todas as linhas e hoje um profissional do esporte. Então, vamos ficar ligado no canal da Florida Connection, aperta a campainha porque toda semana tem uma história muito inspiradora. Muito obrigada, viu, Prazer Jefferson? foi meu, tá? Foi um Sucesso. Para nós.